Olá, meus amigos. Obrigada, casa, ao nosso lar, pelo convite para estarmos mais uma vez aqui dividindo um estudo. Eu trouxe para a página de hoje uma fala muito bonita que se intitula Ao Amanhecer e é uma psicografia do nosso querido Chico por Emmanuel. É muito linda essa página. Vem o Pai me reverenciar diante da luz que me abraça. Vem o Mestre me colocar à disposição de amor e de paz, para que minhas horas de percurso diário possam me abastecer e eu possa me dilatar em tua direção. Venho no íntimo de mim mesmo pedir-te a proteção e o esclarecimento em tarefas que me permitam dilatar a minha esperança na reconstrução de minha alma e na do mundo que me acolhe. Venho, Pai, agradecer pelo alimento deste dia, pela paz da minha alma, pelos indultos que me concedes. Permita, Pai, que eu possa realizar as tarefas pretendidas e que dentro das minhas possibilidades esteja o meu crescimento como criatura infinita. Ampara-me, Pai, em minhas dificuldades. Lança-me a âncora da esperança para que eu possa querer continuar e buscar o meu fortalecimento íntimo na luta presente. Que esse dia possa revelar a mim em determinação a sua excelsa bondade. Que eu possa ser o amigo, o irmão, e levar a paz, a compreensão e a esperança aos sofredores e àqueles que te esqueceram. Que meus passos me conduzam à plena contemplação de minha alma. Que eu consiga me fazer humilde e caridoso diante de mim mesmo e das almas que me envolvem. Que acima de tudo, Pai, que eu possa ser sempre um filho teu e te buscar naqueles que colocastes à prova. Que a luta diária seja o meu alimento espiritual, trazendo-me a frequências ideais de ser eterno. Ajuda-me a vencer a mim mesmo, a atenuar a minha culpa, a acolher a todos com amor, a empreender mais esta caminhada, entendendo que tudo que me abastece é por ti colocado e que dentro de mim possa se consubstanciar a união pretendida. Ampara-me, Pai, e que eu chegue à noite e possa novamente ter esse diálogo amigo e confortador. Que meus passos cumpram exatamente o percurso pedido por mim. E em cada momento de minha caminhada, eu jamais me esqueça que estás a me amparar e proteger. É linda essa página, né, meus irmãos? Ao amanhecer. Mestre querido, Pai amado, que neste dia de hoje, como em todos os outros que estão por vir, o Senhor possa sempre nos trazer uma mensagem de esclarecimento, consolo, alívio, para que nossos corações reconfortados possam agir como a Tua lei nos pede. Que possamos, Mestre, a cada amanhecer, louvar o Seu nome, agradecer por esta encarnação, agradecer pela presença dos nossos bons amigos espirituais e que possamos, Pai, sempre louvar o Teu nome todos os dias de nossa vida, que possamos iniciar o nosso estudo com a certeza que estamos sim amparados pela espiritualidade maior, porque certamente, Pai, se estamos com nosso coração limpo na intenção de falar sobre o Teu amor, certamente já estamos amparados. Se conosco, Mestre querido, de infinito amor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
Bom, meus queridos, boa tarde, boa noite, bom dia. Na realidade, está de tarde e nós estamos aqui no nosso lar. Eu gosto muito de vir gravar aqui, porque eu consigo imaginar todo mundo aqui sentadinho aqui perto de mim. Então, um dia tão assim, frio, tá chovendo, mas tá tão bonito. A chuva caindo, tá assim uma coisa meio que melancólica, mas tão bonito. E vai ser nesse ambiente que nós vamos conversar, porque eu trouxe para a gente refletir um estudo que eu apresentei na Casa do Caminho. Foi o Celso que me direcionou. E eu fiquei muito impressionada com esse estudo. Porque eu uso o Jesus no Lar, né, do Neio Lúcio, para fazer o Evangelho do Lar na minha casa. E quando o Celso me pediu para fazer um estudo sobre um determinado capítulo, eu comecei a estudar e a ler os capítulos de uma maneira diferente. E o capítulo que ele me deu para estudar foi a glória do esforço. Eu achei muito bonito. E como a doutrina, né, ela já está aí há tanto tempo, né? E Jesus vem nos falando do seu amor há tanto tempo. E ele trouxe a glória do esforço. Esse é o título do nosso estudo. E para falar, né, do esforço, né? A gente sempre pega, né, aquela coisa do dicionário, né? Que o esforço é a intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais. Quer dizer, todo mundo sabe o que é um esforço, como é que a gente precisa fazer um esforço, né? Às vezes a gente fala que vai fazer uma dieta ou que vai largar um determinado vício, mas se não fizermos um esforço para que isso venha a acontecer, fica meio complicado disso acontecer, né? Então, a gente sabe que o esforço é você se empenhar muito mais em cima de uma determinada meta. Aí vai realmente o que é de verdade que a gente quer em relação a essa meta, né? Para isso, existe o esforço. Tem até as tarefas de Hércules, né? Quando a gente fala de fazer um esforço hercúleo, né? Uma coisa assim, tamanha, absurda. Mas, no texto que eu vou ler com vocês, fala sobre esse esforço. A glória do esforço. Então, Jesus já nos diz pelo título que existe uma glória no esforço, né? Existe não vou dizer que seja um prêmio, porque a gente não está trocando isso, mas é como se fosse um prêmio, sim, uma satisfação pessoal para todos nós quando nos esforçamos. E antes de entrar na história propriamente do livro, eu peguei uma história que é verídica, né? Porque a gente está sempre usando, às vezes, Chico, que é um bom exemplo, né, de esforço, né? Por conta até de toda a problemática de saúde, estava sempre ali se esforçando, né? Se esforçando, se mantendo dentro do trabalho. Mas eu trouxe um exemplo diferente. Tem uma história de um homem, um indiano. O nome dele é Dashirat. Me desculpem se eu estou falando errado, porque eu não sei falar mesmo. Ele é um indiano, nasceu no 14 de janeiro de 1929 e morreu em 2007. Gente, essa história é uma história verídica. Esse indiano, ele trabalhava numa mina. E todos os dias a esposa ia levar para ele o almoço. Todos os dias ela fazia o percurso para levar essa comida para ele. E num determinado dia, ela caiu, escorregou montanha abaixo e se machucou muito, muito mesmo. E o marido fez de tudo para tentar levá-la para o hospital. Só que o hospital ficava a 64 quilômetros de distância do vilarejo onde ele morava. Olha, isso tem até no jornal, as notícias, bonitinho.
e ele não conseguiu. E devido aos ferimentos, a gravidade do tombo, né, da queda, ela veio a falecer. Ele ficou extremamente mal com a perda da esposa e disse que naquele vilarejo ninguém mais ia passar pelo sofrimento que ele passou. Ele vende 2 ou 3 cabras, se não me engano, compra material específico para cavar e durante 22 anos ele faz um caminho e diminuiu a distância da aldeia para o hospital em 1,5 km. Essa história não fala só do esforço, fala da transformação de uma dor no momento de beleza. Ele consegue perceber que a dor dele não poderia repercutir mais em ninguém. Então temos esse entendimento, temos a resignação. Podemos falar muitas outras coisas em relação à atitude desse indiano. Mas vocês sabem o que significa 22 anos num esforço contínuo? É uma coisa difícil até eu não consigo mensurar, porque a gente sofre, né? Mas acho que às vezes o nosso sofrimento vai até um pedaço e dali você descamba para um outro caminho. Mas quando você se esforça, quando você tem uma meta a cumprir, é o seu desejo, a gente vai e faz. E esse homem, devido ao seu grande esforço, porque teve que superar a dor, porque imagina ele ainda em sofrimento, tendo que cavar, tendo que fazer um caminho novo, lembrando da esposa que não pôde ser socorrida. Então ali tem um esforço muito grande, muito, muito grande mesmo. E é uma história verídica. Eu posso dizer para vocês que eu nunca passei nem acho que 5 anos me esforçando por uma coisa assim tão grave. Eu acho que o esforço maior que eu fiz na minha vida mesmo foi quando eu parei de fumar, que foi uma coisa muito difícil para mim, né? Mas vai ser uma coisa pessoal minha. Mas existe um esforço, demanda um esforço, demanda o que você quer ali na frente, né? E quando a gente traz para a doutrina espírita, aí a coisa fica muito interessante. Porque se nós pegarmos a questão 909, eu trouxe ela aqui bonitinha aqui na íntegra, né? Que ela fala o seguinte: o homem pode sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Então a questão já vem com a palavra esforços. Então, será que tem como a gente dar uma segurada nessas nossas más tendências pelo nosso próprio esforço? É claro que todo mundo já sabe a resposta, né? E sabe exatamente como está a resposta, mas eu vou lê-la na íntegra, porque eu já sei de cor, mas eu vou falar. Sim, e algumas vezes com pouco esforço. Então, para nós vencermos as nossas más tendências, nós precisamos de pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós que se esforçam. Então, os espíritos já respondem a Kardec que nós somos um pouco assim, negligentes e com pouca vontade no que diz respeito a determinadas mudanças que devemos fazer em nós. Quando nós descambamos para a parte da virtude, onde Kardec também pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes, ele vai falar que todas as virtudes são boas, desde que, né, elas, no momento que você está adquirindo essa vida, o esforço que a gente faz para resistir ao mal. Então, e depois no final, claro, que ele fala que a mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na mais pura caridade.
né? Mas até para a gente entender o que é caridade, como fazer caridade, a gente precisa trabalhar as nossas más inclinações, porque não tem como a gente ocupar duas coisas tão diferentes. Se nós temos aquela colocação de que nós somos a chaga da humanidade, é o egoísmo, então nós temos que mudar do egoísmo para o altruísmo. E certamente é uma fala assim, meio que repetitiva minha, mas o egoísta não é aquele que não dá aquele casaquinho que está dentro do armário, é aquele que não divide nada. Então, às vezes, nós, numa posição assim, cômoda, não nos movimentamos muito em relação ao outro, né? E quando a gente vai trabalhar esse lado da caridade, né, que é a mais meritória das virtudes, nós precisamos trabalhar o nosso outro lado, que é nos percebermos como somos, né? O quão de esforço que eu não tenho que fazer para, de repente, abrir mão de determinadas coisas que são minhas, porque são minhas, porque é posse, né? Então, aí demanda um esforço. Então, na questão 909, a gente já sabe que temos que fazer um esforço, que é pouco. Isso que é legal, né? O esforço é pouco. Ou Kardec se enganou, ou na hora de escrever, colocou lá que é pouco esforço e devia ser muito, né? Porque eu vejo muita dificuldade nesse esforço, né? Eu acredito que seja também um problema de todos nós, mas eles falaram que é pouco. Se é pouco, né? E temos que trabalhar isso, né? Procurando a nossa transformação, porque não tem o esforço que a gente tem que fazer para mudar as nossas atitudes, se não é muito, alguma coisa a gente tem que trabalhar na gente, né? Aí vai lá, procura isso aqui a ti mesmo e vai por aí afora. Meus amigos, para reforçar a necessidade desse esforço, nós temos no capítulo 17, né, que tem como título Sede Perfeitos, onde nós temos ali os caracteres do homem de bem, temos a fala do que se trata o homem de bem, e essas características e esses procedimentos são procedimentos que nós temos que tomar no nosso dia a dia, para que a gente entenda que não tem como a gente trabalhar de outra forma, sem a gente se colocar nessa situação de transformação. E para completar assim, bem direitinho a transformação, no nosso capítulo 17, quando ele fala de se reconhecer o verdadeiro espírita, né? Porque como a gente sempre fala, o verdadeiro espírita não é simplesmente o espírita, é aquele espírita que estuda a doutrina, que procura caminhar dentro daquilo que a gente estuda e introjeta em nós mesmos, porque às vezes nós estamos no espiritismo, mas o espiritismo não está em nós. Isso é uma fala meio que assim, boba, mas é uma verdade. Nem tudo que a gente estuda, nem tudo que a gente pensa que aprende, muita coisa fica na superfície, fica aqui assim, ó. É como muitas vezes a gente vê assim, uma grande catástrofe, todo mundo se emociona, ou muitas pessoas se emocionam e fazem movimentos de ajuda, mas depois que aquilo esfria, todo mundo volta para o seu caminho normal, sem querer perceber que aquela situação de catástrofe tem uma continuidade. Existem situações onde leva-se muito tempo para que aquela situação volte a ser uma situação boa. E quando a gente fala aqui que o verdadeiro, voltando ao verdadeiro espírita, ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E essa transformação moral que a gente tem que colocar no nosso dia a dia é complicado, porque eu vejo de uma forma assim, como se a gente estivesse fazendo isso aqui é a nossa casa, nosso corpo é a nossa casa, nós vamos fazer uma transformação, uma reforma na nossa casa. Reformar é mudar coisas mesmo, é quebrar parede, é modificar, não é simplesmente botar uma cor diferente na parede, é mudar, é transformar. Só
que imagina a gente ter que fazer uma obra, uma mudança, morando dentro da casa. Então, o que acontece, essa transformação moral, ela é complicada porque a gente não pode sair daqui. A gente tem que fazer essa transformação, tirar as nossas vicissitudes, os nossos vícios, as nossas formas erradas de pensar e de agir, romper com o nosso homem velho. Isso tudo é muito difícil. Admitir que somos egoístas, que somos vaidosos, ou que somos orgulhosos ou presunçosos. Eu não sei qual é a minha real posição em relação aos meus vícios, porque eu preciso parar, olhar para dentro de mim mesmo e perceber. E quando ele continua, né, além da transformação moral, o que ele faz? E pelos esforços, olha de novo, esforços, pelos esforços em domar as suas más inclinações. E eu me lembro, eu ouvi uma vez aqui, se não me engano era de uma palestrante daqui mesmo, eu nunca mais me esqueci. Eu esqueci o nome dela, mas eu me lembro da maneira como ela colocou. Domar as más inclinações é realmente como você estivesse se vendo uma fera sendo domada, né? Com aquele chicotezinho, ela fica ali contida. Ela não deixa de ser fera, mas ela está contida. Então a gente precisa domar as nossas más inclinações e perceber que sim, temos condições de nos modificarmos através dos nossos esforços. E como o tempo não se esforça para passar devagar, eu vou logo passar para a história do Evangelho no Lar, do Nélio Lúcio, onde Jesus, no livro inteiro, Jesus nos dá lições diárias de comportamento, sabe? Sempre nos dando aquele gás, aquela motivação. E nessa história que tem o título A Glória do Esforço, que é o capítulo 43 do livro Jesus no Lar, é muito interessante, porque começa assim: relacionava-se Tiago, filho de Alfeu, às dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. Quer dizer, já lá atrás, imagina, Jesus ouvindo Tiago comentando dos percalços que é na preparação do discípulo. Porque seguir Jesus, meus queridos, não é uma coisa assim tão fácil, mas não é impossível. Tanto é que ele é o nosso modelo e guia. Se ele não fosse nosso modelo e guia, não tem sentido. Então ele continua, já existia, né? Jesus já estava sendo assim interpelado pelos próprios discípulos da dificuldade que se tem em se domar, em se esforçar. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Olha essas três palavras que depois nós vamos voltar nelas: bondade, renúncia e perdão. Concluiu os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas compraze-se na avareza e no endurecimento. Às vezes a gente até vê muito disso, né? Notícias ruins o tempo todo acontecendo e parece que está ficando tudo ruim, mas não está não, gente, está ficando melhor. Mas sempre se colocando, né? Ele continua: registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude. Quer dizer, Jesus estava ali quietinho, só ouvindo Tiago comentar da dificuldade em se formar um bom discípulo. Quando Pedro o convocou diretamente ao assunto, Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Olha só, Jesus não foi logo dando a resposta, né? Ele ponderou, né? Porque a gente tem essa mania, né? Tu me pergunta um troço, eu já estou logo com a resposta pronta. E não, a gente precisa pensar, precisa entender, precisa ver o que vai responder, porque às vezes a resposta que você vai dar numa determinada coisa vai ferir a pessoa, ou vai fazer com que a pessoa não entenda da maneira correta, mas enfim. E a seguir falou com brandura. Essa parte eu tenho até inveja, porque brandura na fala não é uma coisa que parece muito com a minha fala.
Eu sou muito explosiva. Eu tô mais para Pedro de ser explosiva. Aí Jesus começa a contar uma história, porque Jesus, ele era o pai das histórias, né? E ele começa: existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com suas comitivas descansavam e de quando em quando, junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar as sublimes improvisações. Quer dizer, ele era bom, ele era um excelente arpista, ele era o melhor arpista conhecido. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical que se consagrara. Quer dizer, ele era o melhor. E parecia, olha só, parecia que ninguém se igualaria a ele. Mais uma palavrinha para a gente guardar. Ninguém se igualaria a ele. Em seus sarais, as exibições, né, possuía um servo pessoal, um escravo. Agora, até para a descrição desse escravo. O escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas aos convivas, e que jamais conservava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Ele, além de escravo, ele era inábil e atoleimado. Esse era o escravo. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado a domicílio, fim de um banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indivisível espanto, assinala a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado do mundo. Então, de repente, o próprio artista, aquele que provavelmente ninguém iria se igualar a ele, volta para casa e escuta que de repente tem um anjo tocando a harpa, melhor do que ele. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Não, quer dizer, então a gente pode ser substituído, né? No caso, né? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido. Quer dizer, ele era até um homem bom, porque ele percebeu que essa outra pessoa que tocava era uma pessoa de um talento inexplicável para ele, maior do que o dele. E sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que os anos minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar ninguém, exercitava as lições do Senhor, às quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Então, esse escravo atoleimado, tolo, bobo, ele simplesmente exercitava as lições do Senhor. Se a gente quiser colocar esse Senhor como sendo o nosso mestre, a gente pode mudar para essa visão, porque Jesus estava usando uma história para dar um exemplo de comportamento. Então, aquela pessoa que de repente poderia não ter nenhuma condição de uma determinada atitude, pelo seu esforço, também como a nossa história do indiano, durante anos, observando, exercitava as lições do Senhor, né? Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou, conferindo-lhe a posição por uma justiça merecida. Aí, meus amigos, você vê, né? Uma justiça merecida.
esse escravo, ele soube aproveitar o tempo dele. E nesse momento agora, sim, Jesus para a história, né? Para. E diante da estranheza dos discípulos, que se calaram confundidos, o mestre rematou. Porque, né, às vezes a gente se confunde, a gente escuta, né, uma história e fica pensando onde é que eu me encaixo nisso, como é que eu posso tirar um proveito do que eu estou ouvindo, como é que eu posso usar isso no meu dia a dia, como é que funciona? Aí Jesus dá a colocação final. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Então, quando eu falei de presente, não é presente, né? É a glória infalível. Então, quando nós adquirimos essas qualidades nobres, elas vêm através do esforço. Porque nós vivemos num mundo muito materialista. Mas a gente já conhece aquelas falas de não junteis tesouros na terra, e porque as traças corrojam, não roubam, deixe tudo aqui e siga-me. A gente já conhece essas histórias. O que nos falta é nos esforçarmos para exercitarmos essas histórias em nossas vidas. E ele continua: todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades. Quer dizer, depressa, rápido, a gente pega, muda, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos de humanidade. Então, como é que nós vamos ser esses representantes do céu, né, para a humanidade? Através do nosso esforço, através da nossa modificação e da nossa atenção para com o outro, a vivência do outro, né? Sermos as cartas vivas, porque Tiago no início estava falando da dificuldade de se construir um discípulo, né? Por conta de tanta coisa errada que tem, por tanta dificuldade. Mas existe sim, no meio de todas essas dificuldades que nós vamos passando, existe a glória do esforço, que é o esforço que vai fazer com que a gente supere. Tem que ter dificuldade, né? Quando lemos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, a gente até já escutou isso várias vezes. Não é que Jesus vai tirar a aflição, ele vai consolar, ele vai trazer palavras, ele vai trazer situações, ele vai trazer pessoas que vão estar conosco e vão nos ajudar nesse caminho, né? E ele continua: quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Aí a gente lembra dos trabalhadores da última hora, lembra que este corpo em que estamos habitando nos foi emprestado para que a gente possa usá-lo da melhor maneira possível para o nosso progresso individual, mas também coletivo. Porque a coletividade toda acaba melhorando quando cada um de nós individualmente também melhoramos. Simples, não é, gente? Simples assim. O que nos falta, na realidade, é nos esforçarmos verdadeiramente. Mas essa história também não é para ninguém ficar se sentindo mal ou pensativo de uma maneira pesada. Não, pelo contrário. É um aviso, é uma
uma luz no fim do túnel, mostrando que sim, o esforço se faz necessário para que a gente alcance aquela meta lá na frente. E vão ter as pedrinhas. Às vezes, de repente, até para a gente chegar na casa espírita, às vezes é tão dificultoso, ou tem uma chuva, ou tem um engarrafamento, dependendo da distância, né? Um filho doente, ou alguma coisa que aconteça e que às vezes a gente procrastina, né? Deixa para depois, ou não faz hoje, não faz amanhã. Por quê? Porque o nosso esforço, às vezes, está muito delimitado no que nós queremos de proveito próprio. Aí vai uma outra fala, né? Porque quando às vezes eu procuro me esforçar por uma coisa onde eu vou me dar muito bem, eu faço isso às vezes muito rápido. Então isso tem que passar pelo crivo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Deixa eu só ver se eu já estou tendo um tempinho. Eu sempre passando a hora. Eu sempre me esforço para ficar dentro do horário, mas eu não consigo. Mas, meus amigos, na realidade, a nossa fala de hoje foi justamente isso. O esforço, a glória do esforço. Uma posição que nós podemos sim alcançar, que nós podemos sim trabalhar em nós. Às vezes é complicado, às vezes é difícil sair da cama quando está um friozinho, ou às vezes é difícil deixar de fazer uma coisa que nos dá muito prazer para que a gente comece a se movimentar para fazer para o outro. Às vezes sair num dia de chuva, ou até num dia de sol, para olhar o outro. Então o nosso esforço, na realidade, ele passa por isso. Não é nos esforçarmos apenas para o que a gente quer para a gente. É nos esforçarmos para sermos úteis para o próximo. Porque se o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral, e a transformação moral passa pelas nossas atitudes em relação à própria humanidade, como Jesus mesmo falou no finalzinho do texto. E o esforço em domar as nossas más inclinações, não tem muito o que continuar falando. É nos esforçarmos e agradecer a Deus, como foi falado na abertura do nosso estudo de hoje, que Ele esteja sempre presente junto de nós. Que possamos sim, Pai, nos esforçarmos, sermos verdadeiros em nossos pensamentos e nossas atitudes. E que não nos falte, Pai, vontade, aquela vontade boa para promover a nossa transformação moral. Cada um de nós procurando fazer essa transformação, certamente iremos encher o mundo de homens de bem, pessoas que procuram sempre o auxiliar o outro. Mesmo que se passe anos, mas que o nosso esforço seja durável, que não nos detenhamos ao olhar a primeira montanha à nossa frente. Nos dê, Pai, os instrumentos para abrir caminho e que não nos falte nunca a Tua luz junto de nós. Sê conosco, Mestre querido, Pai amado, Espírito de luz, protetores desta casa. Ilumina as nossas vidas, ilumina esse planeta, ilumina aquelas pessoas que estão precisando da Tua luz, Pai. As pessoas que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que provavelmente precisam muito de uma palavra de amor para perceber a Sua presença nos seus verdadeiros discípulos. Ajude-nos a perseverar. Ajude-nos a nos manter caminhando em direção à vossa luz. Que assim seja, graças a Deus.